Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? O propósito do nosso programa é a leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Irmãos, o Senhor Jesus está voltando. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito Santo diz às igrejas: prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? Maranata. Irmãos, eu cumpro o ide do Senhor Jesus, de pregar o Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então esta é a pregação da palavra de Deus. Eu não carrego placa de igreja, CNPJ, não peço dinheiro, não aceito dinheiro. Cumpro o ide do Senhor Jesus. Amém? A leitura de hoje está em Lucas, capítulo 22, versículo 24. Amém? Senhor Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida e pregada agora. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aqui diz o seguinte, irmão. Versículo 24 de Lucas 22. E houve também entre eles contenda. Então houve uma contenda entre os discípulos sobre qual deles parecia ser o maior. Então eles disputavam entre si quem era o maior no reino de Deus, ali andando com o Senhor Jesus. Irmãos, alguma semelhança com os dias de hoje? Olha só, os discípulos, os servos do Senhor Jesus, seguidores de Jesus, houve entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Será que os obreiros, os homens de Deus hoje, querem ser maiores uns do que os outros? Será, irmão? Analisa você aí. Ó, a Bíblia diz que uns foram chamados para diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, né? E apóstolos. O apóstolo último pela Bíblia Sagrada foi o Paulo, apóstolo Paulo, tá certo? Mas vamos lá. Vamos analisar. Alguns pastores hoje não estão contentes com o título que tem. Então, ó, o cara quer ser acima dos outros. Então vamos começar do título pastor. Primeiro, as ovelhas são do Senhor Jesus. Quem é o bom pastor que morreu pelas ovelhas? Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então um único é o bom pastor. É o pastor das ovelhas verdadeiro, que é o Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós. E ressuscitou ao terceiro dia, recebeu todo o poder nos céus e na terra, e nós fomos dados por Deus para ele. Então pertencemos ao Senhor Jesus. Tá certo? Então ele é o bom pastor. Aí tem os que receberam um chamado, né? A unção de diácono, presbítero, evangelista e pastor. Pedro, o apóstolo, era presbítero. Não era pastor, mas era apóstolo, chamado pelo Senhor Jesus. Então, ele não se preocupou em ter título. Ele ficou em Pedro, presbítero. Mas era apóstolo devido à função de caminhar com o Senhor Jesus ali, que o Senhor Jesus estava vivo. Então, olha só, irmãos. Aí vem aqui, o cara se auto-intitula pastor. Beleza. Se ele, aos seus próprios olhos, se ver como ovelha do Senhor Jesus, porque aquele que toma conta de uma igreja, que recebe o título pastor, ele também é ovelha do Senhor Jesus. Mas se ele acha que ele é o pastor e que aquelas ovelhas são dele, já tem um trem errado. Se ele fala as minhas ovelhas, opa, cuidado aí, meu irmão, que tem título de pastor, você não tem ovelha nenhuma, não. Você não tem, não. As ovelhas são do Senhor Jesus e você também é uma delas. Se você olha para as ovelhas que estão na tua igreja e pensa, as minhas ovelhas, você já está errado diante de Deus. Cuidado, você pode estar apostatando da fé. Cuidado, você não tem ovelhas, você não morreu por causa de ninguém. Você não ressuscitou, não. As ovelhas são do Senhor Jesus e você toma conta. Por isso o título pastor, você toma conta das ovelhas dos outros, não são suas. Na verdade não é dos outros, é do outro que é um dono só, o Senhor Jesus. Tá certo? E de Deus, né? O Pai, que deu para o Senhor Jesus. Então, toma cuidado. Aí o pastor acha que o título pastor para ele é pouco. Então, ainda usando o próprio título pastor, ele se auto-intitula e cria lá presidente
Ele já criou um pastor presidente. Quem é a maior autoridade de um país democrático? O presidente. Então o pastor pega o nome dele e põe um presidente ali, ó, pastor presidente. Já cresceu. Aí tem outros que acham que pastor é pouco, aí se intitula bispo. Bispo. Eu sou bispo, estou acima dos pastores. Olha como é que o pastor fica fraquinho. Aí tem outro que acha que bispo também é pouco. Aí ele se intitula apóstolo. Põe um apóstolo lá em cima. Olha só, irmão. Será que tem alguma semelhança aqui, ó? E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Irmãos, eu faço minha as palavras de João Batista. Importa que Jesus cresça e eu diminua. Eu não quero título, irmãos. Tá certo? Cuidado com os títulos, com a soberba que vem com eles e com a disputa por ter um nome maior, sobre essa disputa de quem parecia ser o maior. Vamos ver o que o Senhor Jesus falou sobre isso. E Jesus lhes disse, os reis dos gentios, comparou eles com, quem quer ter cargo maior, com gentios, rei dos gentios. Nós não somos mais gentios porque nós nos convertemos ao Senhor Jesus, tá bom? Então nós não somos gentios mais, nós somos co-herdeiros com o Senhor Jesus. Então, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Então, não vamos nos comparar com eles. Mas não sereis vós assim. Então não queira ter ser como um rei ou como aquele que tem autoridade sobre os outros, seja maior do que os outros. Não sereis vós assim. Antes o maior entre vós. Então, quer ser grande? Quer ser maior do que os outros? Então, antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve. Porque se você se faz grande e serve aos outros, essa é a sua função chamada pelo Senhor Jesus. Foi aonde fomos chamados, para sermos servos. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Então quem que é maior? Quem serve ou quem está à mesa? Porventura não é quem está à mesa? Então quem está sendo servido não é maior do que aquele que serve? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Alguém é maior do que o Senhor Jesus, irmão? Existe um título maior? Existe alguém maior? O bispo, o apóstolo, o pastor presidente é maior do que Jesus? Não, nunca. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Olha o que o Senhor Jesus disse. Então, cuidado com aqueles que querem ser grande demais. Você quer ser grande, seguir o exemplo do Senhor Jesus? Sirva, seja como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então Jesus disse a eles, vocês têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino. Então vocês estão comigo servindo a todos como eu sirvo. E agora eu vos destino o reino, como meu Pai, como o Pai, Deus, destinou a mim. Então eu destino a vocês agora também o reino, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Então, aqui nós vamos servir, mas no meu reino vocês vão sentar à mesa comigo. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Olha aí, irmãos, que palavra. Então, aqueles que servem conquistarão uma posição de honra muito maior com o Senhor Jesus do que aqueles que são servidos. E os pastores, irmãos, de hoje, o bispo, o apóstolo, eles criaram um lugar alto na frente, que eles chamam ali de púlpito, que é um pedestal, para eles olhar todo mundo de cima para baixo. E para a igreja olhar para eles de baixo para cima. E se auto-intitulam os ungidos de Deus. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. Cuidado com isso. Irmão, que ungido. Desde o último irmãozinho sentado no último banco, a unção dele é a mesma daquele que está lá na frente, em cima do púlpito, se auto-intitulando lá um semideus. A unção é a mesma.
Então, se o irmãozinho vê defeito naquele que está lá na frente, pode falar, irmão. E se ele não aceitar e não tiver humildade, a Bíblia diz, o teu irmão pecar, vai entre ti e ele só. E se ele não tiver humildade de te ouvir, poca daí, que esse aí já está apostatando da fé. Uma pessoa que se auto-intitula pastor, achando que era melhor do que os outros, rapaz. Cuidado, sai daí, se você vê soberba, arrogância no líder aí da igreja que você toma conta. Naquele que Deus pôs para pastorear as ovelhas do Filho dele, que é o Senhor Jesus. Nenhum pastor tem ovelha nenhuma, não. Ele pastoreia as ovelhas do Senhor Jesus, da qual ele também é uma. Das quais ele também é uma. Tá bom? Então o Senhor Jesus disse, servir, servo, seja como o menor, que sirva. E disse também o Senhor, então aqui Deus olhou para Simão e já deu nele uma rachada. Ó. Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Pedro, Satanás queria cirandar com você. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Você não está pronto, você não está maduro ainda. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então, meu irmão, cuidado com o querer ser grande, com o querer ser maior do que os outros, querer aparecer, querer ter título, querer ter um nome maior do que o outro. Ao sou pastor presidente, ao sou bispo. Cuidado com esses títulos. Deus não agrada. Da mesma forma, as pessoas que têm soberba aí fora nas atividades cotidianas, das coisas do mundo, do emprego, do trabalho, que é gerente, que é chefe, que é diretor de uma empresa, que é o presidente de uma empresa, que é o CEO, né? Que é aí o fundador, né? Dentro das instituições públicas aí, que é um vereador, um prefeito, né? Um deputado, um senador, um governador de estado, na autoridade judiciária aí, né? Que é aí um promotor de justiça, um juiz de direito, um desembargador, um ministro, ó, palavra ministro. Cuidado com o seu título, meu querido, cuidado. Você é pós-cinza, o fôlego de vida, ó, respira assim, ó. Esse ar que entrou no seu nariz e o seu pulmão absorver aí esse ar, vem de Deus. Até o ar que você respira, até a sua vida, vem de Deus. Não pensa que você é muita coisa não, que você não é não. Não pensa você que fazer pacto com Satanás, que você está aí como ministro do STF, como senador, porque fez pacto com o diabo, que você tem muito poder. Não, você não tem não. Você sabe que você se humilhou e foi humilhado dentro do lugar que você fez o pacto, com coisa de lixo, com coisa fedendo, com coisa podre, com sangue, para chegar aí. Então, o que te fez chegar aí é podre. É podre. Então, você não tem poder, não. Você toma cuidado. Porque a partir do momento que você tiver soberba e arrogância, você entrou na linha de Nabucodonosor, que era um rei da Babilônia, e que achou que era muito grande, que tinha glória, e foi comer capim durante 7 anos. Tem ministros aí, tem gente poderosa do Brasil que está indo aí comer capim. Vai entrar no processo de comer capim se ele não morrer, né? Vai comer capim. Se for só 7 anos, levanta a mão para você e agradece. Então você, meu irmão, está ouvindo essa pregação aí, você, meu amigo que está ouvindo, arrependa-te dos teus pecados, arrependa-te da sua soberba, arrependa-te da sua arrogância de achar que você é alguma coisa. Você não é, você é pequeno. Quem é grande é o Senhor Jesus, o Filho de Deus que morreu por nós. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Para sempre. Amém? Então, meu querido, presta bem atenção no que eu estou te dizendo. Arrependa-te agora. Eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna na presença de Deus. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é arrepender dos seus pecados. É entregar a sua vida ao Senhor Jesus, o Filho de Deus. Jesus disse, Pai, todo aquele que me deste, de maneira nenhuma o jogarei fora. Desses pequeninos que me deste, nós somos pequeninos e fomos dados ao Senhor Jesus, pertencemos a Ele. Mas para que você possa pertencer ao Senhor Jesus, você tem que se arrepender dos seus pecados, para que você saia da condenação eterna para a vida eterna. E abandonar os seus pecados, abandonar a sua soberba e reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida, irmão. Nós não somos nada sem Ele. Amém? Então, para tudo que você estiver fazendo e vem aqui, na frente dessa tela aí, e repete comigo aí.
Repete agora. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Jesus, perdoa, Senhor, os meus pecados. Entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor, que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. E, meu Deus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Senhor Deus, me recebe agora como teu servo, Senhor, como teu filho, porque eu confessei agora o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Foi a melhor decisão que você tomou na sua vida, meu irmão. Foi a melhor. E você ainda que está aí assistindo também, ainda não tomou decisão, volta esse vídeo e repete. Repete, eu estou mandando você sair de lugar nenhum, estou mandando você ir para igreja nenhuma, estou mandando você ir para lugar nenhum, não. Eu estou mandando você confessar o Filho de Deus como Senhor e Salvador da tua vida agora. Volta o vídeo e repete. E continua a sua vida, mas a partir do momento que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Ele vai te comandar e vai te levar aonde Ele quer. Porque você convidou Ele para entrar na sua vida. Amém? Essa é a palavra. Que Deus te abençoe. Amém? Senhor Deus, contempla cada pessoa que ouviu a tua palavra agora e fala com ele, no coração dele, que ele confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que ele permaneça firme. Irmão, seja um seguidor do Senhor Jesus comigo aí, entra aí, Rádio Palavra Viva, /Milvio, meu nome, tem dezenas e dezenas e centenas de pregações aí. Deus vai te mostrar qual que é para você ouvir. É só Bíblia, irmão. Eu não prego placa de igreja, eu não prego CNPJ, eu não quero que você vá para templo nenhum, dar dinheiro para ninguém. Tá bom? Eu quero que você tenha comunhão com Deus, e a comunhão com Deus, quem nos leva a ter essa comunhão, tá aqui, ó, é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Amém? E se não está na Bíblia, é porque não era para estar, porque o que está aqui, Deus mandou estar, porque Ele cumpre o que está escrito aqui. Amém? Então, seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo aí. Entra aí e vai ouvir a pregação, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E Jesus disse aos discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A palavra de Deus vai te limpar, vai te purificar e vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Amém? Que Deus te abençoe. Senhor Deus, abençoe cada pessoa que ouviu a pregação. Cada pessoa agora, Senhor, cura, sara, liberta, transforma, prospera, restaura. Cada um na sua área que está pedindo ao Senhor agora aí, Deus. Na saúde, na área espiritual, na área familiar, na área sentimental, na área financeira. Restaura as pessoas que estão assistindo essa pregação, que estão ouvindo e participando comigo aí da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, que o amor de Deus, a graça do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, que nos leva a ter comunhão com Deus e com Ele, e com o Senhor Jesus, e a consolação do Espírito Santo que nos traz a paz, que excede todo entendimento humano, seja com todos nós, com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos, fiquem com Deus. Amém.